Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje nós estudaremos sobre variação entre grandezas, parte 1. Nós teremos duas partes dessa aula e é importante que você entenda as duas partes que serão ministradas. Tudo isso fazendo parte do conteúdo da primeira série no quarto bimestre da formação geral básica. Nós vamos ver alguns exemplos, resolver algumas questões sobre esse conteúdo muito importante que cai bastante no Enem. Vamos lá entender variações entre grandezas. Primeira parte, já temos um exemplo com a seguinte indagação: aumenta ou diminui? Nós temos aqui o exemplo 1 dizendo: André deseja comprar leite integral e na padaria que frequenta o litro desse produto custa R$ 3,20. Assim, chamando de X a quantidade em litros e Y o valor a ser pago em reais, é possível construir uma tabela que representa esses valores. E aí nós temos essa tabela, valor a ser pago pela quantidade de litros de leite, quantidade e valor a pagar pela quantidade. Então, 1 litro, R$ 3,20. 2 litros, R$ 6,40. 3 litros, R$ 9,60. E aí, se nós tivermos X litros, vamos pagar Y reais. Sabendo disso, nós podemos calcular, fazer uma razão, uma constante entre esses valores. E à medida que a quantidade de leite vai aumentando, o valor a ser pago também aumenta na mesma proporção. Isso forma uma constante. Se eu pegar 320, dividir por 1, 6,40. Dividir por 2, 9,60 dividir por 3, todos eles vai ser igual a R$ 3,20. Então, Y, valor a pagar, sobre X, como você pode ver aqui, ele vai ser igual a 3,20. Logo, nós temos aí a nossa constante de proporcionalidade. Eu posso determinar o valor a ser pago multiplicando o X por 3,20. Então, na proporcionalidade direta, acontece essa situação de que nós temos uma constante K, que quando multiplicada por um dos valores, eu vou encontrar o segundo valor desconhecido. Ou os dois valores das grandezas, nesse caso aqui, litro e real, quando feito a razão, sempre vai gerar a constante K, nesse caso, 3,20. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre elas é uma constante. Nesse caso aqui, não importa o valor que eu coloque para litro e o real, o preço a pagar por esses litros, sempre vai dar a mesma constante, ok? Se for 10 litros e vai ser pago R$ 32,00, 32 dividido para 10, 3,20. Está aí a constante, ela sempre vai aparecer quando as grandezas forem diretamente proporcionais, tá bom? Vamos lá, avançando mais um pouquinho no nosso slide. Nós temos o seguinte. Então, está aí a definição. Duas grandezas A e B representadas pelos pares X e Y são diretamente proporcionais se a razão entre Y e X for uma constante K, não nula. E aí nós chegamos àquela mesma fórmula do início. A constante K, no exemplo anterior, era 3,20. E se eu pegar esse X aqui, que está dividindo e passar multiplicando, eu posso dizer que Y é igual a K vezes X. Então, Y é diretamente proporcional a X, ou as grandezas A e B são diretamente proporcionais. E aí, no exemplo 1, essa relação de proporcionalidade, ela nos vai mostrar um gráfico formando uma reta. Então, temos aqui no eixo vertical, valor a pagar em real, no eixo horizontal, quantidade de leite em litros, e forma uma reta. 1 litro, 3,20, 2, 6,40, 3,
vai ser o valor de 9,60, ok? Então, grandezas diretamente proporcionais, muito simples de entender e espero que você consiga perceber isso na hora de resolvermos a atividade. Vamos lá, continuando com grandezas inversamente proporcionais. Agora, voltando para o slide. Mesma coisa, aumenta ou diminui? Segundo exemplo, nós temos o seguinte: Beatriz fará uma viagem de carro de 400 quilômetros com sua família e deseja estimar quanto tempo levará para chegar ao seu destino. Para isso, ela construiu a tabela a seguir, em que cada velocidade média, x, em quilômetros por hora, está associada a um tempo de viagem em hora. Então, analisando essa tabela, nós temos o seguinte, ó, tempo de viagem, velocidade média, quilômetros por hora é x, a hora é y. Então, se ela for a uma velocidade de 100 km por hora, demorará 4 horas. 80 km por hora, 5 horas para percorrer esses 400 km. 50 km por hora fará o percurso em 8 horas. Então, x km por hora, y horas gastas. Então, é possível observar que diminuindo a velocidade média, o tempo aumenta. Observe aqui, ó. Nós vimos que a velocidade foi diminuindo, o tempo ele aumentou. Quando estava a 100 km por hora, chegou mais rápido, menor tempo. E menor velocidade, maior tempo. Isso significa que o produto dessas grandezas vai ser constante. Ó. 100 vezes 4 é 400, 80 vezes 5 dá 400, 50 vezes 8 dá 400. E eu posso dizer que x vezes y vai ser igual a 400 também. Achamos a constante de proporcionalidade desse exemplo. E aí, indo para a definição, nós temos o seguinte: duas grandezas A e B, representadas pelos pares x e y, elas são inversamente proporcionais se o produto entre x e y for uma constante. Então, nós temos aqui o produto de x e y forem uma constante. E na diretamente proporcional, pessoal, que a gente viu agora há pouco, é a razão. Diretamente proporcional, razão entre duas grandezas é uma constante. E inversamente proporcional, o produto, a multiplicação entre essas grandezas vai ser uma constante, ok? Tem essa diferença entre direta e inversamente proporcional. Voltando aqui, nós vamos ver que aparece uma razão novamente. Y igual a K sobre X, só que é a constante dividido pelo valor X. E aí nós estamos voltando ao exemplo 2, a gente vai ter esse seguinte gráfico. Em grandezas inversamente proporcionais, o gráfico é uma curva. Observe que a velocidade aumentou, o tempo diminuiu. Velocidade aumenta para a direita, o tempo vai diminuir, vai ser menor, ok? E agora nós vamos resolver algumas questões. A primeira questão tem um pouquinho de física para você lembrar sobre lei dos gases. Diz assim: a pressão P de um gás, medida em atmosferas ATM, é diretamente proporcional à sua temperatura T, medida em Kelvin K, e inversamente proporcional ao seu volume V, medido em centímetro cúbico. Para relacionar essas três grandezas, há uma constante de proporcionalidade K, que depende da natureza do gás. Em determinado experimento, um gás com a temperatura de 400 K ocupava um volume de 50 centímetros cúbicos e possuía uma pressão de 4 atm. A constante de proporcionalidade K desse gás é igual a... Nós temos aí as alternativas, ok? E nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, pessoal, na lei dos gases, quando fala que é diretamente proporcional à sua temperatura,
tá? A pressão P de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Nós vamos usar o seguinte: a pressão sobre a temperatura vai ser igual a constante. Olha aí, diretamente proporcional. Foi o que nós acabamos de aprender. É uma divisão. Professor, não lembro disso em física não, professor. Isso aqui, pessoal, vai ser lei de Guy, tá? Lei de Guy. Ok? E a outra informação que a pressão ela é inversamente proporcional ao seu volume. Então, pressão vezes o volume é igual a constante K. E aí, pessoal, eu posso escrever colocando tudo em relação a K, ou em relação a P, que é o caso que nós queremos, ok? Então, essa aqui é a lei de Guy, a outra vai ser lei de Boyle. Olha aí, aprendendo física na aula de matemática. Então, esse T que está dividindo vai passar multiplicando, então P é igual a K vezes T, só que nesse caso aqui da lei de Boyle, que é inversamente proporcional, vou colocar aqui inversamente, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ele vai passar dessa forma aqui. Observe que aqui nós temos a parte direta e aqui nós temos a parte inversa. Agora é só substituir os valores que nós encontramos, ok? Então, a temperatura é 400, o volume é 50 e nós temos aí a pressão de 4 atm. Substituindo, pessoal, deixa eu apagar aqui, vamos ter pressão é 4, o K é o que eu quero saber, a constante, a temperatura é 400 e o volume é 50. Vou cortar. Colocando o K aqui, né? A gente precisa saber do K, ok? E aí, pessoal, nós vamos ter o seguinte: 50 vezes 4, vai passar multiplicando, é igual a 400K, que vai dar 200. 200 é igual a 400K. Vou passar o 400 dividindo, vai ser igual K igual a 0,5 ou 1 sobre 2. E a resposta correta aqui é letra C. Resolvemos uma questão usando a interdisciplinaridade. Uma questão acerca do conteúdo de física, mas que usa proporcionalidade direta e inversa, certo? Agora vamos para a questão número 2. Vamos lá. Questão número 2 diz assim: Renata vai ao supermercado comprar exatamente 1 quilo de determinado produto que é vendido em embalagens de diferentes conteúdos, conforme apresenta a tabela a seguir. Então, nós temos aí a embalagem e preço: 250 gramas, R$ 2,70. 500 gramas, R$ 5,10. 750 gramas, R$ 7,40. Renata pagará o menor preço por 1 quilo desse produto se comprar. E aí nós temos aqui a embalagem e o preço, eles são duas grandezas. Nesse caso aqui, quando fala de embalagem, está falando de gramas, tá? Gramas e o preço em reais. Eu posso verificar, pessoal, se elas são direta ou inversamente proporcionais. Será que existe proporcionalidade entre gramas e reais no caso desse exemplo? Deixar você pensar um pouquinho. Se eu fizer a divisão, a razão entre eles, eu posso verificar se eles são diretamente proporcionais. Se eu fizer o produto entre eles, a multiplicação, eu verifico se eles são inversamente proporcionais. Então, vamos fazer esse cálculo? Vamos lá. Então, 250 vezes 2,70 para verificar se eles são inversamente proporcionais. O produto, eu vou colocar aqui, produto, que é a multiplicação, ok?
desses dois vai dar 6,75. E aí? Se eu multiplicar 675, pessoal. Perdão. 675. Não tem a vírgula, tá? A vírgula vem aqui. No caso do 500 vezes R$ 5,10, 2.550. Olha como, observe que nós temos valores aí diferentes. Se nós temos valores diferentes, significa que a constante deles não é igual. Se a constante não é igual, não são inversamente proporcionais. E a razão é visivelmente porque eles não são iguais também. Se eu fizer a razão 250 dividido para 2,70, não vai dar igual a 500 dividido para R$ 5,10. Então, não existe proporcionalidade. E como é que eu resolvo isso aqui? Vamos fazer somente o produto dos valores, as embalagens, usando as alternativas. Então, vamos lá. Questão 2. Renata vai ao supermercado comprar exatamente 1 quilo de determinado produto, que é vendido em embalagem de diferentes conteúdos, conforme apresenta a tabela a seguir. Nós temos aí a embalagem e o preço, e a quantidade de gramas por embalagem e o preço em cada uma delas. Pergunta: Renata pagará o menor preço por 1 quilo desse produto se comprar? Nós temos aí as alternativas. Eu poderia usar tranquilamente aqui, embalagem é gramas, preço em reais, e verificar a proporcionalidade entre cada uma delas. E aí eu faço a pergunta a vocês: existe proporcionalidade entre gramas e preço? Existe, mas no caso dessa questão, se você fizer a razão para verificar se estão diretamente proporcionais, não vai dar igual. A razão entre 250 sobre 270, 500 sobre 5,10, 750 sobre 7,40. E nenhuma delas vai dar diretamente proporcional. E também não vai ser inversamente, por quê? Porque observe que eles estão aumentando e o valor do preço também aumenta. Então significa que também não é inversamente proporcional. Eu quis trazer essa questão para você entender que nem sempre as proporcionalidades, as grandezas, na verdade, elas vão ser proporcionais. Elas podem ser não proporcionais. Nesse caso aqui, nesse exemplo, não há proporção entre essas duas grandezas, no caso desse exemplo. Então, como é que a gente resolve? A gente vai ter que multiplicar, fazer o produto entre os valores das embalagens para encontrar a alternativa correta. Então, vamos lá. Primeira alternativa, nós temos aí 4 embalagens de 250 gramas. Então, ela quer 1 quilo, então são necessárias 4 embalagens a R$ 2,70. Isso aqui vai dar R$ 10,80. 2 embalagens de 500 gramas. Se uma embalagem é 5,10, 2 vai ser R$ 10,20. Já está mais barato que a letra A. Na letra C, nós temos 2 embalagens de 250 gramas. Isso aqui vai dar R$ 5,40 mais 5,10, nós vamos ter R$ 10,50. R$ 10,50. Uma embalagem de 750, R$ 7,40. E uma de 2,70. Isso aqui vai dar R$ 10,10. Até agora o mais barato. E se eu utilizar uma de 750 e uma de 540, vai para R$ 12,50. Então, ela vai pagar o menor preço se comprar uma embalagem de 750 e uma de 250 gramas. Nós vemos aí que tivemos que usar o cálculo comum porque não havia proporcionalidade entre essas grandezas. Agora vamos para a terceira questão, onde vamos falar sobre inversamente proporcionais. Já estou falando para você qual vai ser o tipo de grandeza. Vamos lá, vamos resolver. Temos aí, questão 3, diz assim: João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta com diferentes velocidades. Observe a sequência registrada. Então, nós temos aí o tempo e a velocidade.
Se ele for a 30 km por hora, em 15 minutos ele chega à escola. 45 km por hora, em 10 minutos. 15 km por hora, 30 minutos. E 60 km por hora, 7,5 minutos. Andando a 30 km por hora, ele demora 15 minutos para chegar à escola. Se andar a 50, quanto tempo ele levará para completar o percurso? Podemos resolver de duas maneiras. Usando a regra de 3 simples, inversamente proporcional, ou encontrar qual é a constante de proporcionalidade, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Para achar a constante, nós vamos fazer o produto entre as grandezas, o tempo e velocidade. 15 vezes 30, 450. 10 vezes 45, 450. 30 vezes 15 novamente vai dar 450. E 7,5 vezes 60, 450. Então, velocidade vezes o tempo é igual a 450. Nesse caso, ele está andando a 50 km por hora. E qual é o tempo? Então, 50 de velocidade vezes o tempo é igual a 450. 450 sobre 50. E aí nós vamos saber o tempo. Corta os zeros, 45 dividido para 5 é 9. Se ele for a 50 km por hora, ele levará 9 minutos para fazer todo o percurso. E isso é muito interessante quando você consegue calcular usando a constante de proporcionalidade. Essa foi a nossa aula sobre variação entre grandezas. Espero que você tenha aprendido esse conteúdo. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima!